Nils aqui na área e hoje, como vocês podem ver, o cenário é um pouquinho diferente e espero que dessa forma aqui, com um quadrinho e tal, os vídeos fiquem mais didáticos para vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 coisas que todo iniciante na calistenia precisa saber. Vale para a calistenia, né, para os praticantes de calistenia, para quem deseja iniciar na prática, mas no treinamento de força no geral. Só que aqui eu estou falando de forma específica para os iniciantes na calistenia. Então a gente vai falar sobre essas 5 coisas que, no meu ponto de vista, são muito importantes e vão fazer uma diferença absurda na sua jornada, né, no teu treinamento ao longo prazo, e independentemente do objetivo que tu tenha dentro dessa modalidade. Então a gente vai vou começar a falar aqui com vocês agora, e o primeiro tópico que eu quero falar com vocês é o seguinte: foco na técnica. Quando a gente começa no treinamento, muitas vezes a gente simplesmente pega um treino, né? Na grande maioria dos casos a gente pega um treino já pronto em algum lugar, até porque a gente não tem tanta experiência e não tem muito conhecimento, muito estudo, e pega um treino pronto, às vezes não, e como a gente está começando ainda não tem tanta experiência, não só teórica, mas experiência prática, de vivência do próprio corpo, a gente não tem uma técnica muito boa. Independentemente de ser iniciante ou uma pessoa mais avançada, mesmo uma pessoa que já treina há muitos anos, não é todo mundo que tem uma técnica aí tão bem trabalhada também. E justamente por não ter não ter dado essa importância desde quando começou o treinamento. Então esse ponto da técnica é algo que desde nos primeiros passos, quando você está começando a treinar, você já tem que ter isso em mente, em buscar trabalhar cada vez melhor na tua técnica e melhorar cada vez mais a forma do exercício que tu faz. Então, por exemplo, digamos que tu esteja fazendo uma flexão. Às vezes eu até já falei isso no meu Instagram e tal, que a gente, por exemplo, uma flexão, né, comum, a flexão regular, uma push-up, às vezes tem pessoas que acham que ela é fácil, mas elas não entendem que a postura que a gente precisa ter, toda a ativação do corpo, a técnica, né, como um todo, quando essa técnica está bem encaixada, o exercício vai ficar mais difícil. E não somente por ficar mais difícil, mas uma técnica bem feita vai tornar o exercício mais eficiente, né, e mais seguro. Então, quando o nosso corpo está alinhado da forma como ele deve estar durante o exercício, independentemente dele qual for, o nosso músculo vai conseguir trabalhar de uma melhor maneira, então ele vai conseguir ser recrutado e, consequentemente, trazer mais resultados para a gente, seja resultado para ganho de massa muscular, ou seja, resultado até para perda de gordura também. E nosso corpo também ele vai estar mais seguro com relação a alguma chance de algum tipo de lesão, porque como a nossa musculatura, a nossa posição vai estar bem encaixada, vai estar com uma boa ativação dos músculos, as articulações elas não vão estar sofrendo um estresse desnecessário que estaria ocorrendo se a técnica não estivesse boa. Então a gente tem 2 ganhos: maior eficiência de trabalho muscular e uma chance minimizada, um risco minimizado de lesão. Então isso é algo que eu quero que vocês tenham em mente e que deem a devida importância já desde o início, até porque quando a gente começa o treinamento, é muito comum criar algum tipo de vício postural, no caso algum tipo de vício de técnica de exercício. Então se a gente já começa, né, procurando melhorar e aperfeiçoar essa nossa técnica, a gente vai evitar de causar esse vício e lá na frente evitar então de que seja ainda mais difícil melhorar essa técnica e que seja menor a nossa chance de se machucar e acabar tendo que parar de treinar por uma possível lesão. O segundo ponto é o
progresso. Quando a gente treina dentro da calistenia ou do treinamento de força no geral, mas principalmente dentro da calistenia, a gente tem aí o que a gente chama de calistenia progressiva. O que é a calistenia progressiva? Nada mais é do que eu iniciar do ponto A e alcançar o ponto B, ponto C e assim por diante. Ou seja, por exemplo, digamos que tu sejas um iniciante que não consegue fazer uma flexão regular, e aí tu começa de uma variação que a gente chama de flexão inclinada, o incline push-up, onde tu está numa posição mais em pé e faz a flexão, que é uma forma mais fácil de fazer. Desse ponto que a gente vai progredindo, por exemplo, de uma altura daqui de cima, por exemplo, no meu caso, quanto mais eu vou abaixando, isso significa que eu estou progredindo. A intensidade do exercício está aumentando e eu estou melhorando cada vez mais, até que eu consiga ir para o chão e realmente fazer a flexão regular. Da flexão regular para variações mais difíceis, como a flexão declinada, flexão diamante e assim sucessivamente. O progresso dentro da ciência do treinamento de força a gente conhece como sobrecarga progressiva. A sobrecarga progressiva nada mais é do que eu acabei de explicar, é a intensidade do exercício cada vez mais difícil. No treinamento com pesos, isso significa levantar mais carga ou fazer, por exemplo, o mesmo exercício com carga X, número X de repetições em menor tempo, ou fazer um maior número de repetições. É sempre eu conseguir fazer um pouquinho a mais, um pouquinho melhor do que eu fazia antes. E esse é um termo, né? É um princípio de treinamento, ele é fundamental, de extrema importância para que a gente consiga ter uma evolução, independentemente dela qual seja, se for para algum tipo de força, algum tipo de habilidade que a gente queira conquistar, ou simplesmente a modelagem do corpo em si. Então, o progresso ele é muito importante para que a gente realmente consiga chegar do ponto A ao ponto B e assim sucessivamente. Porque se a gente e por isso a gente sempre precisa ter também uma meta específica a longo prazo e pequenas metas que sejam de mais curto prazo. Por exemplo, eu quero fazer uma flexão com um braço, só que eu só consigo fazer flexão regular. Então é como se a gente saísse daqui e quisesse chegar já lá na frente. Eu tenho a meta final que eu quero chegar, mas eu tenho que determinar as metas pequenas para chegar lá, os pequenos progressos até chegar no progresso final, que é o que eu quero conseguir. E aí por isso que isso é muito importante que a gente tenha e que a gente esteja sempre buscando progredir no nosso treinamento, a fim de que a gente realmente consiga ter essa evolução. Em terceiro lugar, aí a gente tem a mobilidade, trabalho de mobilidade e de alongamento. Por que a mobilidade é tão importante? E dentro da mobilidade eu falo também do alongamento, né? Alongamento passivo e do trabalho de mobilidade que a gente faz. Principalmente na calistenia, a gente trabalha com muitos movimentos que exigem um grau de amplitude de movimento maior. Às vezes eu preciso conseguir ficar com meu braço lá em cima da cabeça. Muitas pessoas não têm essa mobilidade de ombros. Para um agachamento, preciso ter mobilidade de tornozelo, de quadril, de tronco para que eu consiga fazer um bom agachamento e manter essa técnica. E o alongamento também, além da mobilidade, né, essa mobilidade que eu quis dizer das articulações, e o alongamento das musculaturas, para que o nosso corpo ele consiga se movimentar da forma que ele precisa para conseguir chegar, né, em determinadas posições. Então, se é uma pessoa, se tu és uma pessoa que é muito encurtada, que não tem esse trabalho, não entende essa importância e não faz esse trabalho de mobilidade e alongamento, não vai conseguir fazer determinados exercícios e não vai conseguir ter o segundo ponto que eu falei, que é o progresso. Porque tu não vai conseguir, por exemplo, numa flexão de cabeça para baixo, uma handstand push-up,
ou simplesmente o simples fato de ficar de cabeça para baixo mesmo, no caso da handstand, para quem gosta desse tipo de exercício, se não tem essa mobilidade de ombros, se não tem alongamento dos músculos que precisam ser alongados para conseguir executar esse exercício, se essa tua mobilidade está com algum tipo de problema, no caso, ela não está bem trabalhada, tu vai ter uma dificuldade absurda de conseguir fazer esse exercício, né? Tu não vai conseguir recrutar de maneira adequada os músculos que tu precisa recrutar, e até a chance de se machucar também vai ser maior, justamente por estar em posições que não são tão adequadas para aquele exercício. Então, isso eu dei com o exemplo da handstand, mas na maioria dos exercícios a gente precisa ter um grau de mobilidade, de alongamento suficientes para conseguir realizar aquele exercício. E até o agachamento em si é um exemplo o maior exemplo que eu posso dar, que a maioria das pessoas não conseguem fazer um bom agachamento por problemas de mobilidade de tornozelo, em grande parte, e por encurtamento de musculaturas como o posterior de coxa e panturrilha também. E aí a gente não consegue manter aquela postura tão bonita de se ver e tão eficiente e segura também para esse exercício. Então a mobilidade e o alongamento são fundamentais e a gente tem que estar trabalhando de forma consistente, buscando sempre o progresso também, para que o progresso no treino no geral possa acontecer. E aí, em quarto lugar, a gente tem a fadiga. Para quem treina com pesos, já aí há mais tempo, já é a pessoa mais experiente dentro desse treinamento, já ouviu falar sobre treino até a falha, né? A fadiga, alto nível de fadiga no treino. Se tu és uma pessoa que procura simplesmente treinar até a exaustão, não se preocupa com técnica, não se preocupa com progressão, beleza, isso aqui vai funcionar para ti, pode funcionar no curto prazo, no longo prazo, talvez sim, talvez não, não é algo certo. Mas tu realmente quer ter esse progresso, realmente quer ter certeza de que tu vai melhorar, tu vai chegar do ponto A ao ponto Z, seja lá qual ponto tu queiras chegar, sendo no treino de força na musculação, ou seja, no treino de força principalmente na calistenia, esse treino até a fadiga não é interessante, porque quando a gente treina até a fadiga, a exaustão, a falha que a gente chama, tu vai perder isso aqui, vai perder técnica e vai perder também um ponto que não está aqui, mas que é a taxa de recuperação. Quando a gente treina até a falha, o nosso corpo ele acaba demorando mais para se recuperar daquele estímulo que a gente deu. E como a gente procura treinar para progredir, ou seja, para ter uma evolução, a gente precisa que o treino ele tenha uma frequência maior e a gente possa estar melhorando a nossa consciência corporal e dando aquele estímulo para o corpo de forma mais frequente, para conseguir melhorar cada vez mais. E com esse treino até a falha, até a fadiga, a nossa recuperação vai ser prejudicada e a gente não vai conseguir estar dando esses estímulos mais frequentes. E dentro da calistenia a gente acaba treinando com divisões de treino, né, geralmente, que são divisões em que a gente trabalha com uma frequência de treino mais alta para cada grupo muscular. E isso vai ser prejudicado com esse treino até a fadiga. Por isso que dentro da calistenia a gente usa justamente a calistenia progressiva, com o foco no progresso, ou seja, na melhora da força, na melhora da técnica e de todas as capacidades como um todo, e não no treino até a falha. O que a gente procura é só você pensar no seguinte, né, fazer a seguinte decisão, digamos, meio que óbvio. Você quer treinar até falhar, ou seja, até o teu músculo não suporte mais, ou você quer treinar para melhorar? É de se pensar. E, em último lugar, o treino de pernas. Por que eu coloquei aqui
treino de pernas. Para aqueles que entram, né, no treino, que procuram o treino a fim de melhorar o corpo, de uma maneira geral, de uma forma estética, talvez você possa entender que é importante o treino de pernas. Mas no caso você sendo homem, principalmente, sabe que a maioria dos homens não treinam perna ou não gostam de treinar perna, e se treina meia boca. E o treino de pernas ele é fundamental não só pela questão de produção hormonal, né? Isso também já é por si só fundamental, porque ele vai ajudar nessa liberação hormonal do nosso corpo e vai ajudar até mesmo a ter melhor resultado no nosso treino para o corpo todo e não só para o treino de pernas em si. Mas o treino de pernas, além, né, dessa importância para a liberação hormonal, tem uma importância principalmente estética também. Imagina, é só pegar o exemplo dos caras que treinam só superior de corpo, treinam muito fraco perna, às vezes nem treina. Como o corpo fica feio, né, dessa forma, o chamado sorvetão, né, para não dizer outra coisa. E aquele cone, né, grande em cima, perna fraca. E além desses dois pontos, a gente também tem o terceiro ponto, que é o seu próprio fator saúde e segurança. Imagina um cara, justamente esse cara sorvetão, pesado pra caramba em cima, forte, e as pernas fininhas. Não treina a perna. O que vai acontecer? Vai aumentar a sobrecarga em todas as articulações, no caso desde a nossa pelve aqui, do nosso quadril também, lá para baixo. Então, é só ver que o treino de pernas ele é fundamental para a estética, para o desempenho também. Existem, principalmente nos esportes em geral, o treino de pernas e o treino de glúteos também, ele é de extrema importância para o desempenho nos esportes em geral. Às vezes até um esporte que a gente acha que, por exemplo, que não precisa muito de perna, tipo um esporte de contato, artes marciais, ou até um esporte, por exemplo, no tênis, qualquer outro esporte do tipo. E não só esportes de contato como as lutas e artes marciais, mas esportes também como eu falei, de tênis, basquete, futebol, enfim, tudo que envolva giros, movimento das pernas. Às vezes o praticante ele não tem essa noção da importância, mas com glúteos bem trabalhados e as pernas mais fortes, ele vai conseguir pular mais alto, vai conseguir correr mais rápido, vai conseguir reagir mais rápido e vai conseguir até girar e fazer os movimentos do esporte dele de uma forma mais eficiente, uma forma mais explosiva e ter mais resistência também. Então, o treino de pernas ele é fundamental, ainda que você treine pelo menos uma vez na semana, pelo menos, mas que faça esse treino de pernas, que faça um treino de pernas bem feito e tu com certeza vai conseguir notar essa melhora no teu corpo, no teu desempenho como um todo. Então, os 5 pontos do treino de hoje eram esses: foco na técnica, progresso, mobilidade, fadiga e treino de pernas. Espero que tenha ficado claro aí para vocês e que esse formato de vídeo aqui tenha sido didático. E se você gostou do vídeo, deixa o teu like, compartilha também, porque eu vou continuar aqui compartilhando esse tipo de conteúdo com vocês, e quanto mais vocês me ajudarem a crescer esse canal, mais eu vou conseguir também retribuir e ajudar vocês com esse tipo de conhecimento e conseguir passar essa informação para vocês, para que vocês tenham resultados cada vez melhores.